Vai receber o certificado, sim. Gente, antes de eu iniciar, boa noite para todos. Gostaria de fazer uma oração para o marido da sobrinha da Albênia. Seu marido da sua sobrinha, né? Rafael Fernandes Tavares, não é isso? Vamos fazer uma oração por ele. Querido e amado Deus, glorificado seja o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, estou em tua presença, orando, pedindo a ti por dois motivos importantes. O primeiro, Senhor, é pela saúde do sobrinho da nossa irmã, que ela possa ser restaurada, que o vosso Espírito, Senhor, possa tocá-lo e curá-lo, porque nisto cremos, Senhor. E assim sendo da tua vontade, que ele possa dar testemunho de que tu o visitastes e o tirastes do leito e desse a oportunidade a ele para que mostrem às pessoas que existe um Deus e esse Deus é o Deus vivo de Israel. Senhor Deus, nesse momento, nós te pedimos e desde já agradecemos pela tua obra em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, para que o Espírito fale aos nossos corações, para que as nossas mentes estejam abertas, para nos alimentarmos da tua palavra, do teu pão, e que tudo que seja dito aqui hoje, Senhor, sirva para edificar as famílias desta igreja e daqueles que estão nos assistindo em casa. E também aqueles que vão nos assistir depois que estiver gravado, Senhor. Eu quero te pedir e quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Somente creia, irmão. Somente creia. Para o Senhor nosso Deus tudo é possível. Tá? Alguns anos atrás, o pessoal aqui da igreja já sabe, já contei várias vezes, mas alguns anos atrás eu não tinha a menor esperança de estar aqui, porque o médico tinha desistido de mim. A minha esposa já estava consciente que dificilmente eu retornaria. Mas o Senhor Jesus foi lá, cuidou de mim, me curou e me deu a oportunidade de estar hoje aqui falando para vocês. Então é não duvidar daquele que tudo pode, porque ele pode. Amém? Queridos, o tema de hoje é maravilhoso. Curando feridas. Ó, que tema. Que tema. Para aquelas pessoas que estão separadas, para aquelas pessoas que perderam os maridos, para aquelas pessoas, que estão casadas, sempre existe uma feridinha aí, né? E hoje esse tema ele vem alertar sobre a cura. Ele não vem falar sobre as feridas que nós temos, ele não vem colocar o dedo na ferida. Ele vem, na verdade, colocar remédio na ferida. Ele vem para tratar, para curar a ferida. Então, curando feridas é o tema de hoje. Ok? Deixa eu ver se está ligado. Está ligado. Passou? Ok. Muitos de nós vivemos mágoas profundas que nos aprisionam e parecem que não têm solução. Precisamos de liberdade. A pergunta é, mas onde encontrá-la? Hoje nós vamos descobrir a resposta para essa pergunta. Onde encontrar solução para a liberdade que precisamos das nossas mágoas? Como podemos enfrentar as mágoas que nos causam? Essa relação, essa pergunta tem a ver com você e sua família. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro.
capítulo 4, verso 8. Eu vou colocar aqui também para facilitar, tá? Diz o seguinte a palavra do Senhor no capítulo 4, verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos. É um pecado só que o perdão perdoa, é um pecado só. Então veja, o amor faz com que nós tenhamos quantos pecados perdoados? Muitos pecados. Ele não diz um número exato de pecados. E só através do amor é possível alcançar o perdão e dar o perdão. A pergunta 2. Jesus contou uma parábola. Essa parábola está em Mateus, no capítulo 18, do 21 ao 34, que ilustra o que é o perdão. Agora nós temos que dizer o seguinte: que lições práticas podemos extrair da parábola? Alguém quer ler? Está aqui na tela também. Se alguém quiser ler aqui, pode ler. Viu? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Ok. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? E a resposta de Cristo foi muito incisiva, né? Não apenas 7, mas 70 vezes 7. É claro que você não vai pegar o número 7 e multiplicar por 70, né? 70 vezes 7. Olha, aqui é a quantidade de vezes que eu tenho que perdoar. Ele falou aquilo de forma simbólica, porque ele sabe que você não precisa. Você não vai ter a necessidade de perdoar ou pedir perdão 400 e tantas vezes por dia. Vai? Até porque tem uma coisa aqui que eu gostaria de ilustrar para vocês. Vejam só. Uma vez que você for a Cristo Jesus e se prostrar diante dele e pedir perdão com sinceridade sobre um determinado pecado, encerre ali. Porque quando você se ajoelha diante de Cristo Jesus e pede perdão por um determinado pecado, se você for sincero, pode ter convicção, porque a palavra de Deus diz, ele faz o quê? Porque ele é benigno, ele está pronto para e ele vai perdoar. Agora tem gente que não se perdoa. E aqui existe um aspecto importantíssimo para as pessoas que querem aprender a perdoar. Se perdoe primeiro. Quando você se ajoelha diante de Cristo com toda sinceridade, você pede perdão, e mesmo Cristo tendo dado perdão, você continua se, como é que diz, se criticando, você continua se magoando, você continua se cobrando por aquele pecado, significa que Cristo perdoou, mas você não. E aí o que acontece? Você corre o risco de pecar de novo, tanto quanto corre o risco de não crer no perdão de Cristo. Isso é muito ruim para você. E você, consequentemente, vai ter dificuldade de perdoar alguém. Mas quando você entende que nosso Cristo é um Cristo que perdoa, que a sua misericórdia é infinita, quando você acredita nisso, você passa a acreditar que você é capaz de replicar o que você ganhou com ele, o que você aprendeu com ele. Inclusive o Pai Nosso diz, né? Perdoa-nos, Senhor, assim como nós.
Então, para você alcançar o perdão, é necessário que você aprenda a perdoar. E para você aprender a perdoar, é necessário que você aprenda a se perdoar. Ninguém consegue sendo feliz se culpando para sempre. Ninguém. Então, que lição vocês podem tirar desses versículos, dessa parábola? Alguém quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa? Que tipo de lição vocês podem tirar dessa parábola? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu devo sempre perdoar quem me pede perdão. Sempre. Não é? Não é 7, 70 vezes 7. Ele quis dizer sempre. Porque a quantidade de vezes que você tem para perdoar por dia vai sobrar muito perdão. Então perdoe sempre. Sempre. E essa é a receita para ser perdoado. Sim, sempre. E Cristo está dizendo o que ele faz com a gente. Quantas vezes você vier me pedir perdão, sendo sincero, o seu arrependimento, eu irei perdoar. Porque Cristo, ele ensinava tudo pelo exemplo. Então, se ele está falando que você faça, é porque ele já faz. Então, vejam só. Quem não compreende o perdão que Deus concede, nunca aprenderá a perdoar. Eu já comentei sobre isso. Quando você entende o perdão de Deus, a capacidade de Deus perdoar, você vai aprender a perdoar também. A chave para o verdadeiro perdão é deixar de focalizar no que os outros nos fizeram e começar então a olhar para aquilo que Deus fez e faz por nós. Veja que receita maravilhosa. Você que está aqui, você que está nos assistindo, veja que receita maravilhosa que Deus nos ensina nesse momento. A partir do momento que você começar a entender o sacrifício de Cristo na cruz, o que ele fez pela redenção dos nossos pecados, para nos perdoar, logo você vai começar a entender como se perdoa. Quando você deixar de focar nos problemas, né, como diz aqui, começar a olhar, como diz aqui, perdão é deixar de focalizar no que os outros fizeram. Quando você começar a tirar o seu pensamento daquilo que as pessoas lhe fizeram e focar no nível de perdão que Deus lhe concedeu, logo você vai entender que o que lhe fizeram, não importa o que seja, é digno de quê? De perdão. Quando Cristo disse, se alguém te bater um lado da face, dai o outro lado, não importa o que seja. Todo ato que vier contra você, não se concentre na sua capacidade, se concentre na capacidade de Deus, que Deus tem em lhe perdoar, e perdoar a todos. Se concentre no sacrifício que Cristo fez lá na cruz, como diz a palavra de Deus, que ele foi como cordeiro mudo. Cordeiro mudo. Aguentou tudo. E aguentou por mim e por você, mesmo sabendo que ele seria rejeitado por mim e por você. Essa é a receita da essência do perdão. É entender o sacrifício que Deus fez. Ele entregou seu único filho pela redenção dos nossos pecados. É um sacrifício muito grande. Tenho certeza que nenhum de nós aqui está disposto a sacrificar o próprio filho pelo perdão dos outros. Eu tenho essa convicção. Se alguém conseguir me convencer do contrário, mas até agora eu tenho essa convicção. Quando não perdoamos, por mais prejuízos que se possa ter, o maior prejuízo é viver mal consigo mesmo e com seus sentimentos. Lembra o que eu disse? Então, perdoa e se perdoa. Não fica guardando mágoa, rancor, não fica guardando culpa. A partir do momento que você pediu perdão ao próximo ou a Deus, esquece. Aquilo passou. Esquece.
Tem que voltar, né? Foi, né? O perdão exige um preço. O perdão leva tempo e trabalho. Perdoar envolve reconhecer o quê? O que é que está escrito ali? Reconhecer e lidar com a maneira como você foi ferido. Optar por não se vingar ou fazer a outra pessoa sofrer, assim como abandonar a sua própria raiva. Abandonar não significa que você esqueceu, mas isso o liberta para ser curado. E aqui tem uma coisa interessante que acontece muito com os casais, presta bem atenção. Você sabia que quando a mulher está com raiva, ela faz questão do homem ficar também? Sabia disso? Não. E sabia que isso é uma coisa só das mulheres? O homem, ele é bruto com a mulher pela natureza bruta dele mesmo. Ele é bruto. E, sendo bruto, ele é, muitas das vezes, inconsciente. Ou seja, ele é ignorante de si mesmo. O homem é um cavalo tão difícil de domar que ele é ignorante com ele mesmo. Ele é inconsciente com ele mesmo. É uma coisa impressionante. Já a mulher, ela tem esse dogma natural de, se ela tiver com raiva, ela busca tirar o seu marido do sério. Por quê? Porque ela não se sente bem em ver o outro bem sozinho. Ou talvez pela brutalidade dele. Mas se a mulher, entenda bem isso, é natural, tá? É natural, não é nenhuma crítica à mulher, é natural. Se a mulher entender que alguma coisa contrariou ele, principalmente se for ele, se ele contrariar a esposa e ela ficar com raiva, e em vendo que ele não está com raiva, ô amigo, segura a onda, porque ela vai fazer de tudo para você ficar com raiva. Mas é o sabor da vingança. É o sabor da vingança. É o sabor da vingança. É você ver o seguinte, mas é nada, ele me tirou do sério, eu estou aqui saltando, estou aqui subindo pelas paredes de raiva, e ele, ó, tranquilo, não é assim não que funciona. Aí começa as picuinhas. Aí lembra de uma coisa, lembra de outra, aí não deu certo, aí lembra de outra, aí não deu certo, aí lembra. Aí quando o cabo estoura, aí ela se acalma. Aí ela diz, pronto, atingi o meu objetivo. Porque se vingou. Isso é inconsciente. É inconsciente. É inconsciente. E os homens são ignorantes por natureza e não percebem. Às vezes eu sou bruto com a minha esposa e não percebo que estou sendo bruto. Para mim, como Paulo falou, estou sendo natural. Mas não é o natural. É o cavalinho que acabou de se soltar dentro do menino. Entendeu? Então, uma das coisas que eu vinha pensando hoje, Luciano, nunca se ache perfeito. Nunca se ache perfeito, porque quando você conhecer outra pessoa, você vai entender o tamanho da imperfeição que você é. Paulo, ninguém nunca deve abrir a boca para dizer que é perfeito, mas todos agimos, na maioria das vezes, não estou dizendo todos nós, estou dizendo todos, na maioria das vezes, agimos como se fôssemos. A partir do momento que você critica o outro, por que você critica o outro? Se você criticou, é porque você viu que ali, né? Então é como se você dissesse, isso aí eu não faço. Ó, isso aí que você faz, eu não sou assim. Ah, esse tipo de coisa eu... Então você passa a se sentir melhor. Passa a se sentir melhor. Mas aí também pode ser uma crítica construtiva e Não existem... foi bom você ter colocado nisso. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, tá? Não existem críticas construtivas. Isso é uma ilusão. Crítica é crítica e toda crítica dói. Eu quero saber aqui, quem recebeu qualquer tipo de crítica, ainda que a outra pessoa tenha a intenção de construir, que você não tenha se magoado. Toda crítica é destrutiva.
Agora, a orientação não. A orientação não. Muita gente tem que aprender a orientar, porque a crítica, ela vai ser sempre crítica. Quando, por exemplo, acontece aqui de vez em quando no sábado, as pessoas estão conversando ali e tal, e eu digo, epa, não sei o quê, eu estou criticando, eu não estou orientando. E eu estou magoando. Mas se eu for lá e disser, olha, e assim e tal, o que você acha agora, nesse horário, pá, aí eu estou orientando. Não existe crítica construtiva. Toda crítica ela é negativa. Essa ideia parte de quem está criticando. Você vê que nunca é quem recebe a crítica e diz assim, não, ele fez uma crítica construtiva. Ele não aceita isso, ele fica calado. Agora, quem construiu a crítica faz assim, ó, vou fazer uma crítica construtiva. Mas pergunta se ele perguntou sobre o resultado depois. Qual foi o resultado daquela crítica que eu te fiz? Deu certo, te magoou. Mas a gente vai ver, inclusive, futuramente a gente vai ver melhor isso aí. A ciência explicando como isso funciona. Vai tu mesmo aí. O perdão é um recurso psicológico e social que regula as relações humanas. John Berks. Não perdoar é manter o papel de vítima que não permite crescimento. Quando você não perdoa, você não cresce. Alguém já deve ter ouvido essa frase, principalmente quem trabalha fora já deve ter ouvido essa frase. Quando a gente trabalha para os outros, a gente tem que engolir muito sapo para dar certo no trabalho. Já ouviram essa frase? A questão de engolir muito sapo significa ter humildade para perdoar, sendo machucado para poder crescer. Porque senão você sai atropelando tudo e a todos e você não sai do lugar. As pessoas começam a lhe rejeitar, as pessoas começam a isolar você, você começa a se sentir uma pessoa não grata consigo mesmo. Você já, inclusive, entra nos ambientes com a ideia de que você vai provocar um problema porque você não vai aceitar engolir sapo, como diz a história. Então, se você não aprende a perdoar, você não evolui. Então, vejam, gente, vejam o que é o perdão. Vejam a importância de um casal viver em perdão. Vejam quantos casais se separam, dão ruim no relacionamento, porque não aprenderam a perdoar. Minha esposa tinha a maior dificuldade do mundo de perdoar. Ela vem aprendendo nos últimos anos, melhorou demais. Mas na hora que dizia tem que perdoar, ixi! Era melhor chamar ela aqui na frente para ela fazer pirueta e cantar ao mesmo tempo. A dificuldade ainda é menor com a timidez que ela tem do que perdoar. Mas ela, graças a Deus, evoluiu demais. E ela viu que a própria vida dela, o relacionamento dela, evoluiu em aprender a perdoar. Então é importante, perdoar é importante. Não perdoar é manter o papel de vítima que não permite crescimento. É viver o tempo todo a raiva, a mágoa, o rancor, pois conserva uma situação do passado que influencia o presente e compromete o futuro. Cara, isso aqui é muito forte. É muito forte. Pensa bem aqui, ó. Influencia o presente, porque o presente fica muito ruim. Depois você ainda compromete o quê? O futuro. E quer ver uma coisa ruim que os casais me digam. Quem é casado, quem já foi casado aqui, me digam. Porque ou estão vivendo, já viveram isso com seus maridos. Se tem uma coisa que é ruim, que traz problema sério e que magoa, é o bichinho ou a bichinha tocar no passado. Sabe aquela coisa que já aconteceu, já foi perdoado, aí o camarada vem e diz, mas você... Eu era um craque nisso. Quando eu brigava com ela, eu ia logo pro passado, dava logo a tapa no passado. Olha, eu dava logo a tapa no passado. Mas isso irrita profundamente o outro. É. Mas por incrível que pareça,
Mais do que museu, quem mais vive do passado é o ser humano. Quem mais vive do passado é o ser humano. E a gente faz, inclusive, a gente faz um teste psicológico, um teste de inteligência emocional que é muito simples, Paulo. Se você vê uma criança, por exemplo, que na infância tentou cantar para os professores, e os professores mangaram, os coleguinhas mangaram, e ela não se deu bem na hora de cantar, a frase dela vai ser a seguinte: eu nunca mais cantarei de novo. E quantas coisas não aconteceram na nossa infância que alguém criticou, que alguém fez pouco, que você disse para você: eu nunca mais repetirei isso em público. Eu nunca mais farei isso de novo, por vergonha. E você, inclusive, perdeu grandes oportunidades, ou poderia ter um grande talento que foi bloqueado na sua mente a partir daquele momento. O que é que eu estou querendo dizer? Que o seu passado vai estar sempre no seu futuro. Sempre que você chegar no seu futuro e se deparar com aquela mesma situação, o que é que você vai fazer, Luciano? Porque você lembra do passado. Então você pegou o passado e transportou para onde? É exatamente o que está dizendo aqui, ó. Influencia o presente e compromete o futuro, porque ele vai para lá. Aí toda vez que você se deparar com aquela situação, mas você, naquele dia, você... Não adianta, não tem acordo. Quando entra no passado, quando um cobra do passado do outro, não tem acordo. A confusão é certa. Alguém já passou por isso? É ruim ou não é? É péssimo. É péssimo. Então perdoou. Pá, dá um calcanhar, joga lá na latinha e deixa para lá. Esqueça. Eu não tenho dificuldade de perdoar, irmã. Mas eu percebia que às vezes eu não perdoava e achava que tinha perdoado. Por quê? É como eu estou dizendo, quando eu chegava naquela situação, aí eu cobrava de novo aquilo que eu achava que já tinha perdoado. Então significava o quê? Que eu não tinha perdoado. Né? Porque quem perdoa, esquece. Né? Pode passar aí, Erivan. Gente, agora a relação é da sua família com Deus. Se não falha a memória, são 2 perguntas aqui. A primeira pergunta é: como era a terra quando saiu das mãos do Criador? Gênesis 1:31. Vamos descobrir como era. Luciano está com o microfone, lê aí, Luciano, para a gente. Gênesis 1:31. Se quiser pode ler aqui também, viu, Luciano? Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o 6º dia. Amém? Então, como era a terra quando saiu das mãos do Criador? Porque nós sabemos que quando o Criador encontrou a terra, quando ele chegou na terra, a terra era vazia e sem vida. Mas depois que saiu das mãos do Criador, no 6º dia, o que foi que ele viu? Que o que ele tinha criado era o quê? Muito bom. Muito bom. Agora vamos para a segunda pergunta. Pode passar, Erivan. Segunda pergunta. Como ela ficou depois do pecado? A resposta está em Gênesis 3, 16 e 19. Pode ler, Luciano. Gênesis 3. Quem é que está com... É Paulo? Certo. É o microfone de Paulo, tá mudo. Está aberto? Pronto. No suor do teu rosto comerás e do teu pão. Do 16, viu? É do 16, né? É. E a mulher disse... E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também caldos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até
que tornes a terra, pois dela foste formado, porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. Viu a diferença? Quando Deus terminou de criar a terra, de criar o homem, de criar tudo que está no mundo, o que foi que ele disse? Ele viu que tudo que ele tinha criado era muito. E depois do pecado, a mulher agora passou a sentir dor na gravidez e o homem agora passou a suar para poder comer o pão que ele tinha gratuitamente, sem esforço nenhum dentro do paraíso. Que outras consequências o pecado trouxe? Romanos 6:23. Se quiser, pode ler aqui mesmo, Paulo. É Paulo Luciano que está com o microfone aí. Pode ler ali, Luciano. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pois o salário do pecado é o quê? Então veja o que foi que o pecado nos trouxe. Mas também nos trouxe o quê? O dom gratuito de Deus, que é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. E isso é o quê? Um ato de perdão. Isso é um ato de perdão. O primeiro pecado consistiu na desobediência a Deus que aconteceu quando Adão e Eva estavam longe um do outro, como está escrito em Gênesis 3:1. O distanciamento do casal também provocou acusações, Gênesis 3:12. Quanto mais próximos um do outro, melhor o casal saberá lidar com as dificuldades. Já tinham pensado nesse texto dessa forma? Quando Eva pecou, ela estava com quem? Estava só. E a serpente foi lá e tentou Eva, foi assim? Talvez se Adão estivesse lá com Eva, Eva não tivesse caído na falácia da serpente. Por isso é importante que o esposo e a esposa, companheiro e a companheira, esteja sempre presente um na vida do outro, próximo. Se há discussão, se há brigas, se não existe perdão, vai haver o quê? Afastamento. E o afastamento vai fazer com que os dois possam cair em derrocadas. Porque a primeira coisa que acontece quando o casal briga, quando o casal fica magoado um com o outro, que não consegue se perdoar um ao outro, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? É Satanás se aproveitar dessa brecha e começar a trabalhar na mente daquele que está afastado. E aí vem uma conselheira, começa a dar conselho para o homem, com quem ele pode se envolver. Aí vem um conselheiro dando um de marido máximo, o melhor marido do mundo, para dar conselho para a mulher, e aí a mulher acaba adulterando. Então, ambos podem cair no pecado do adultério por conta de afastamento. Porque como um não vai estar do lado do outro, não vai estar lá para dar apoio, para ver o que está sendo conversado, para tirar aquilo de cogitação naquele momento, o que é que acontece? A outra pessoa fica vulnerável porque está magoada, está com raiva, está distante. Não tem o apoio que precisa. E ficando vulnerável, tanto a mulher como o homem podem ser enganados pela serpente. Então é preciso que vocês estejam, que nós estejamos sempre juntos um do outro. Sempre se apoiando. Sempre se perdoando. Porque só com perdão sincero a gente consegue ficar junto da outra pessoa. Como é que você consegue ficar perto de uma pessoa que você não consegue perdoar? Rola? Funciona? Eu duvido que alguém consiga ficar perto de uma pessoa que ela não perdoou. Não consegue. Aí vem a quarta pergunta, que é: o que era preciso para restaurar o desequilíbrio gerado pelo pecado? Mateus 26:28. Vamos ver. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Para quê? Para quê? Para isso que o sacrifício dele foi feito. Para isso que Deus deu o seu único filho. Para isso que ele derramou seu sangue na cruz. Para a redenção dos nossos pecados. Para perdão dos nossos pecados. O
O que podemos fazer pelos outros? Lucas 6,37. E aqui é uma dica extraordinária. Não os julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e vocês serão o quê? Porque é perdoando que se é perdoado. Ô glória! A palavra do Senhor é sabedoria pura. Ao perdoar os outros, experimentamos a liberdade do perdão divino em nossas vidas. Uma vez perdoados, como deve ser a nossa vida? Uma vez que nós somos perdoados. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Uma vez que nós somos perdoados, como é que deve ser agora a nossa vida? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura, como está em algumas versões. As coisas antigas fizeram o quê? Eis que surgiram o quê? Então, quando você perdoa verdadeiramente a outra pessoa, o passado ficou para trás. E vocês vão passar a viver agora novas coisas, novos momentos, um novo relacionamento, coisas melhores. E lembrem sempre, eu digo sempre, foque naquilo que é bom e destrua aquilo que é ruim. Porque quando você olhar para outra pessoa, o inimigo faz com que você veja nela os defeitos e esconde da outra pessoa as virtudes. Mas foque nas virtudes, porque elas irão superar os defeitos. Sempre. Porque sabe o que é o defeito da outra pessoa? Vocês sabem o que é o defeito da outra pessoa? Em mim. Aquilo que eu rejeito em mim, eu critico nos outros. A culpa é extremamente destrutiva. Precisamos do auto-perdão em nossas vidas. Em Cristo temos a oportunidade de um recomeço. E que Cristo Jesus possa reconstruir nossas relações, as nossas vidas verdadeiramente e os nossos lares. Agora eu quero que você tome essa decisão. Agora, por favor, fale mesmo, tá? Você quer viver a liberdade do perdão de Cristo em sua vida, sim ou não? Sim. Você deseja oferecer esse perdão à sua família ou a alguém que machucou você, sim ou não? Sim. Então pense em alguém que você machucou. Pense em alguém da sua família que você precisa perdoar. Faz isso hoje. Perdoa. Liga e diz, olha, eu estou te perdoando. Ou diga, eu estou precisando do teu perdão, me perdoa. Me perdoa. Isso muda vidas, muda, reconstrói, salva vidas. Diga, você quer receber o perdão de Jesus em sua vida? Sim. Então perdoe. Então perdoe. Pode passar, Ivan, vamos encerrar aqui. Para que você possa pensar, nós mesmos devemos tudo à livre graça de Deus. A graça do conserto é que prescreveu nossa adoção. A graça do Salvador efetua nossa redenção, regeneração e exaltação como ou a co-herdeiros de Cristo. Que esta graça seja revelada aos outros. Isso está escrito no livro da irmã White, Parábolas de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que coisa maravilhosa. E lembrem que não perdoar é dar ao outro um copo de veneno, é dar a si mesmo um copo de veneno, querendo que o outro morra. Quando você não perdoa, você simplesmente dá a si mesmo um copo de veneno e espera que o outro morra. Queridos, eu quero que vocês olhem um para o outro, tá? E diga o seguinte, querida irmã, eu estou disposto a te perdoar quando um dia, se por acaso, você pecar contra mim. Da mesma forma que eu quero te pedir perdão se em algum momento, por algum motivo, eu te magoei. O perdão é a graça
concebida por Cristo para que nós alcancemos a salvação eterna. Amém? Amém. A irmã ora. Diga aquilo que vier no seu coração, que você tiver vontade de sentir. Pode ser? Oremos. Senhor, neste momento, eu peço que todos vocês que estão aqui presentes, orem para o meu sobrinho. Amém. Que ele saia de onde ele está, que volte para a casa Amém. dele. Amém. Glória a Deus. A esposa dele está grávida, de 4 meses. E seria muito importante que ele participasse Amém. Glória da a Deus. vida desse bebezinho que está para chegar. E eu peço com muita fé em Deus Amém. Amém, Senhor. que o Senhor ilumine e traga ele de volta para a gente com muita saúde. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos, uma semana cheia de graça e de bênção do Senhor Jesus.